Oi, turma, tudo bom? Então, hoje nós estamos dando início à apostila 3, no capítulo 14, Artrópodes 2. Então, vamos lá, aquecendo. A tirinha, ó. Você acredita em vida inteligente fora do jardim? Aí o menininho, uau, achei 2 borboletas. Aí os animaizinhos, não. Então, número 1. O menino da tirinha fez uma afirmação em relação aos animais da tirinha. Essa afirmação está correta? Explique. Número 2. Essa frase de uma cantiga infantil traz um erro de classificação. Qual é o erro? Então a frase é o seguinte: caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Tá? Então tem um erro de classificação aí. Qual que é esse erro? E pensando nisso, pensando na classificação dos animais da tirinha, deu o nome de mais 2 animais que compõem o seu filo. Tá? Então, logo depois de terminar esse capítulo, vocês vão conseguir responder essas questõezinhas, tá bom? Então, mãos à obra. Crustáceos. Ao contrário dos insetos, animais principalmente de ambientes terrestres, os crustáceos são geralmente aquáticos e principalmente marinhos. Porém, podem também ser encontrados em todos os ambientes terrestres. O tatuzinho de jardim é um crustáceo terrestre, porém sua respiração é branquial, como a dos outros animais desse grupo. Logo, eles precisam ficar em lugares úmidos para realizar essa respiração. Então aqui, ó, nessa primeira fotinha tem alguns crustáceos, tá? Então aqui do lado, ó, a letra A é o siri azul, a letra B é o Bernardo eremita, a letra C, a craca, e a letra D, a barata da praia ou lígia. Então vamos entender aqui, ó, eles são compostos, tá? Cefalotórax, tá? Aqui o abdômen deles, as patas para nadar e patas para andar, né? E do lado direito, que é o camarão, né? E do lado esquerdo nós temos um tatuzinho de jardim, tá? Que é um crustáceo terrestre. Camarões, lagostas, siris, caranguejos e parentes têm enorme importância econômica, pois são capturados e processados como variado alimento industrializado. Em outras regiões do globo terrestre, representam a maior parte do alimento disponível para algumas populações litorâneas. Já existe uma aquicultura relativamente bem desenvolvida em muitos locais do planeta, onde verdadeiras fazendas aquáticas produzem interessante quantidade de alimentos e nutrientes, os quais poderão solucionar parte do problema que envolve a fome no mundo. Esse conectando eu não vou ler para vocês, porque é uma notícia antiga, tá? E não vem ao caso apresentar a vocês agora, tá? Então, você sabia? Siri ou caranguejo, como diferenciar um do outro? Então, aqui do lado esquerdo nós temos um siri azul, né? E do lado direito, um caranguejo uçá. Então, vamos ver, ó. O siri é um animal adaptado à natação. Por isso, o seu último par de pernas é achatado, em forma de remo. Já o caranguejo, ele anda sobre o substrato, por isso o seu último par de pernas, ele é pontudo. Então, se a gente observar aqui, ó, o último par de pernas do siri, tá, ele é achatado na forma de remo. Já o caranguejo não, ele é pontudo. Tá? Então, basicamente, tá, essa é uma diferença para a gente saber quando é siri e quando é um caranguejo. Aracnídeos. Nossa primeira reação ao encontrarmos uma aranha ou um escorpião é medo, o horror. Mas esquecemos que esses animais, como todos os outros, fazem parte de cadeias alimentares específicas, isto é,
são predadores de vários insetos, cujo número poderia crescer em demasia, provocando desequilíbrio ecológico, não fosse o papel de predadores de muitas espécies de aranhas e de escorpiões. As aranhas possuem glândulas fiandeiras, das quais sai um líquido que, ao entrar em contato com o ar, se transforma num fio extremamente resistente, com o qual tecem suas teias, num trabalho delicado e cuidadoso que serve para a captura de presas, principalmente insetos voadores. Então aqui tem um esqueminha, tá? A aranha de perfil, mostrando o detalhe das quelíceras que inoculam veneno, tá? É aqui, ó. O detalhe está aqui, as quelíceras que inoculam veneno. Aqui é a glândula de veneno, aqui um canal, né? E a unha canaliculada, tá bom? E aqui mais uns detalhes, onde está a fiandeira, o abdômen dela, o orifício respiratório, patas, palpo, né? Cefalotórax e olhos. Quando o veneno da aranha é injetado na presa, a presa se liquefaz numa verdadeira digestão externa. Em seguida, a aranha suga os nutrientes em solução. O escorpião à esquerda e límulo, o caranguejo pata de cavalo ou caçarola das Molucas, que parece um crustáceo, mas é um aracnídeo marinho. Alcança até 45 centímetros de comprimento. Algumas aranhas. Armadeiras. Consideradas como as mais perigosas, agressivas e perigosas, as aranhas do gênero Phoneutria têm o corpo coberto por cerdas curtas e cinzentas. São pequenas, de 3 a 6 centímetros, e não constroem teias, armando o bote quando molestadas e chegando a alcançar 20 centímetros no salto. Seu veneno é poderoso, ataca o sistema nervoso e pode levar à morte. Logo abaixo, as aranhas marrons. Pequenas, de 1 a 3 centímetros, e pernas quase sem cerdas, possuem um veneno mais forte do que as armadeiras. Ao contrário dessas, vivem em cantos escuros, dentro de casa e fazem teias. Os acidentes são raros com esse gênero Loxosceles. As caranguejeiras. Elas são gigantes, peludas, pardas e pretas. Contam com várias espécies em todo o Brasil, de habitat variado, inclusive arborícolas, andam até em superfícies lisas como vidro, graças às suas estruturas semelhantes a ventosas em suas patas. Extremamente resistentes, inclusive à fome, saltam a distâncias superiores a 1 metro e, apesar de venenosas, não apresentam grande perigo ao homem. Viúvas negras. Aranha do gênero Latrodectus são encontradas em algumas regiões brasileiras, pequenas, totalmente negras e lisas, com manchas vermelhas no abdômen. Seu veneno é neurotóxico e muito ativo. Constroem teias irregulares sob plantas das praias ou em qualquer lugar escuro nos campos. As espécies brasileiras não são tão perigosas. Os escorpiões preferem lugares secos, permanecendo escondidos durante o dia. Geralmente saem à noite para procurar alimentos, insetos e aranhas. Há muito ouvimos falar que o escorpião, dentro de um círculo de fogo, se suicida. Wolfgang Bucher, do Instituto Butantan de São Paulo, realizou pesquisas sobre o assunto e verificou que muitos escorpiões realmente assumem posição de defesa quando acuados num círculo de fogo, mas nenhum deles chega a se matar. O mesmo pesquisador verificou que se esses animais, inclusive, são imunes ao próprio veneno, e segundo ele, o escorpião não se mata.
dois tipos de escorpiões bem comuns, tá? Titios cerulatus, tá? Que é o da esquerda, o escorpião amarelo. O mais perigoso, comum em Minas Gerais, considerado o mais venenoso, foi responsável por muitas mortes antes da existência do soro. Também encontrado em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados. Pode se esconder um bom tempo dentro de residências. O da direita, o escorpião preto, Titius baiensis. Escorpião preto, considerado o segundo mais perigoso. É comum em vários estados, inclusive em São Paulo e nos centros urbanos. Carrapatos, os ácaros. São terrestres ou aquáticos e o corpo resulta da fusão do cefalotórax com o abdômen. Pedipalpos e quelíceras modificaram-se, transformando-se num aparelho bucal do tipo picador-sugador. Os ectoparasitas têm hábitos hematófagos e outros endoparasitas. Escavam túneis sob a pele. Sarcóptes scabiei causa uma doença vulgarmente denominada sarna ou escabiose. Tá? É esse aqui de baixo aqui, ó. Tá? Agora esse aqui, ó, é o Demodex fulicorium. Vive nas glândulas sebáceas e nos folículos pilosos do homem. É o chamado cravo. Tá? Então ele também é um ácaro. Agora aqui do lado, ó, Tirolichus casei. Vive na poeira doméstica, um dos maiores responsáveis pelas alergias respiratórias. E logo abaixo, o carrapato, comum, que suga nosso sangue, e bem menor, o ácaro da sarna ou escabiose. Então aqui é o carrapato comum, tá? E aqui é o ácaro da sarna escabiose. Conectando. O carrapato estrela pode transmitir ao homem a febre maculosa, uma grave enfermidade causada pela bactéria Rickettsia. Esse ácaro tem como hospedeiro preferenciais os esquilos, mas também ataca bovinos, cães, capivaras e outros animais, além do homem. Nos últimos anos, por falta de predadores naturais, o número de capivaras vem aumentando em algumas regiões e algumas áreas urbanas do interior de São Paulo. E com esse aumento, casos de febre maculosa têm ocorrido. Inclusive em cachorro, né, gente? A doença do carrapato, que tanto se fala, é a febre maculosa, né? E é causada pelo carrapato estrela. Então ela é bem comum na nossa região também. Quilópodes. Animais carnívoros, predadores de hábitos noturnos, terrestres, vivem escondidos sob pedras e paus podres. São as lacraias. Boucher descreve escolopendras ou lacraias, com as quais trabalhou, com medidas entre 20 e 25 centímetros de comprimento. Seu corpo é robusto, amarelado e impressionantemente ágil. Para verificar o efeito do veneno desse animal, o próprio Wolfgang deixou-se picar por uma lacraia, não notando nada de perigoso nas reações do seu organismo, atitude que deve ser evitada por leigos no assunto. Tá? Então aqui nós temos desse lado esquerdo a lacraia, tá? Com forcípulas canaliculadas. Tá? E do lado direito, nosso famoso piolho de cobra. Diplópodes. São terrestres, vivem em lugares úmidos e escuros e movem-se lentamente com as numerosas patas que possuem. São herbívoros, alimentam-se de materiais em decomposição. Possuem glândulas de secreção fétida como defesa. São os piolhos de cobra, chamados embuás ou gongolos. Então, desse lado aqui, a lacraia, que é um quilópode, tá? Aqui acabou misturando. Desse lado aqui, o piolho de cobra
Na verdade, ele é um diplópodes, tá, turma? Tá? Diplópodes porque ele tem pares de pernas, tá? Pares dos dois lados, são os pares. Agora as atividades, turminha. Esse capítulo é bem curtinho, tá? Então a primeira, faça um quadro indicando as divisões do corpo, os números de antenas, patas e asas, além das estruturas inoculadoras de venenos em relação aos 5 grupos de artrópodes. Então eu já deixei pronto aqui para vocês, tá bom? Para vocês não terem trabalho nenhum. Olha que bacana. Então é só vocês copiarem esse quadrinho que eu deixei aqui para vocês. Então vamos continuar. Ó. Número 2. Agosto e setembro são os meses em que mais aparecem escorpiões, pois é justamente nesses meses em que eles têm seu período de reprodução. Presta atenção agora. O inseto se refugia nos mais diferentes lugares, como amontoados de madeiras, pedra, fendas de parede ou atrás de móveis. Diariamente, pelo menos uma pessoa é picada por escorpião, é atendida no Centro de Toxicologia do Hospital João 23. Essa notícia contém um erro em relação à classificação dos artrópodes. Qual é esse erro? Justifique. Tá? Então, qual que é o erro? Nós estamos falando sobre escorpião. E aqui diz que ele é o quê? Tá? Então, corrige esse erro para nós, tá bom? Número 3. No período de férias, um restaurante do litoral oferecia um rodízio de crustáceos, como camarões, pescadas, siris, lagostas, caranguejos e lulas. O cardápio está de acordo com a classificação dos artrópodes? Justifique. Então, o que são artrópodes, turma? Qual faz parte do grupo dos artrópodes? Tem alguns aqui que não fazem parte desse grupo, tá? Então, descubram qual é, tá? E justifiquem a resposta. Número 4. Tropeço em uma pedra, escavo a cavidade descoberta e uma aranha imensa de pelo vermelho me olha fixamente. Imóvel, grande como um caranguejo. Pablo Neruda, poeta. Quais as classes de artrópodes que não são citadas no trecho acima? Ora, aranha, né, que é um aracnídeo, e o caranguejo, que é um crustáceo. Tá? Letra B. Dê uma característica para cada classe citada. Tá? O crustáceos, o que eles têm? Eles têm 2 pares de antenas, 5 pares de patas ou mais. Os aracnídeos, ausência de antenas, presença de quelíceras e 4 pares de patas. Letra C. Quais as classes de artrópodes que não são citadas por Pablo Neruda? Insetos, quilópodes e diplópodes. Beleza? Número 5. Os carrapatos são insetos geralmente pequenos, com cabeça, tórax e abdômen, aparelho bucal do tipo picador-sugador. Os ectoparasitas têm hábitos hematófagos e outros endoparasitas escavam túneis sobre a pele. Esse texto sobre o carrapato apresenta erros. Quais são eles? Então, qual o erro aqui? O carrapato ele é um inseto? Tá bom? Então, só uma dica aí, depois vocês deem a classe correta dos carrapatos aqui na letra B. Tá joia? Número 6. A lagosta é um crustáceo grande e mais pesado do que a média dos insetos. O peso do seu exoesqueleto não causa muitos problemas como causaria para os insetos. Explique essa afirmação. Bom, aqui é o seguinte, turma. A maioria dos crustáceos são aquáticos. E na água, o peso diminui em função do empuxo. Número 7.
O tatuzinho de jardim é um crustáceo terrestre e, como todo crustáceo, respira por meio de brânquias. Pensando na informação anterior, por que esse animal vive em lugares úmidos e escuros? Bom, aí tá facinho, né? Já falamos para vocês lá no comecinho do texto, tá? Sobre esse bichinho. Número 8. Observe os desenhos e responda. A que filo e classe eles pertencem? Letra B. Qual o nome popular deles? Tá? Como que se chama esse aqui da esquerda e como se chama esse aqui da direita? Tá? Já está lá para vocês. Cite uma característica visível nas fotos que os diferencia. Tá? Acabamos de falar, tá? O que diferencia um siri de um caranguejo. Tá? Então é bem facinho isso aí. Número 9. Folhetos distribuídos pelos órgãos de saúde recomendam evitar o contato com a grama e o mato de locais com presença de capivaras, pois as larvas e ninfas do carrapato estrela ficam nas folhas e acabam se prendendo na pele humana. Ao sugar o sangue, o carrapato transmite a rickettsia. Os folhetos informam ainda que a febre maculosa não é transmitida de uma pessoa para outra. Então, letra A. Explique por que a febre maculosa não é transmitida de uma pessoa para outra. Olha, não existe transmissão interpessoal dessa patologia, porque a febre maculosa ela é transmitida pelo carrapato estrela, tá? E não de uma pessoa para outra. Simples assim. Letra B. Os carrapatos são artrópodes que pertencem à mesma classe das aranhas. Explique por que os carrapatos estão incluídos nessa classe, indicando duas características morfológicas exclusivas do seu grupo. Tá? Os carrapatos, eles pertencem à classe dos aracnídeos, né? Na qual também estão incluídas os escorpiões e as aranhas. E as características morfológicas exclusivas desse grupo são 4 pares de patas, ausência de antenas e presença de quelíceras e pedipalpos. Número 10. Procura o significado de tamarotaka, tatuí, pitu, guaiamu e Bernardo eremita. Isso eu vou deixar para vocês fazerem, tá? O significado disso aí. Número 11. Observe a tirinha e responda. Tá? Então tem um tatuzinho subindo, 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 subindo. A hora que chega lá em cima ele fala, vou descansar um pouco. Se enrola, que é a característica dele, e desce rolando. Tá? Então qual o nome e a classe do animal da tirinha? Facinho, né? Letra D. Dê duas características que justifiquem a classificação desse animal na classe respondida acima. Dê o nome de 3 animais que estão na mesma classe do animal da tirinha. Facinho, né, turma? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem sim. Vamos lá. Um aluno encontrou uma espécie de animal sob umas madeiras acumuladas na sua casa que está em reforma. Segundo o aluno, o animal possui o corpo dividido em cabeça e tronco, um par de patas por segmento, um par de antenas, um par de estruturas que inoculam veneno. Qual a classe em que poderia ser classificado esse animal? Justifique. Tá? Número 13. Marcela, aluno do 7º ano, foi nas férias para Maceió, capital de Alagoas. Durante a viagem, ela comeu muita casquinha de siri, prato que ela adora, e, observado ao lado, a que parte do animal corresponde à casquinha em que é servido o prato? Tá bom, turma? Então, ó, por hoje é só. Então, até a próxima semana com mais algumas atividades
para que a gente possa fazer, tá joia? Então, tchau, tchau.